O tema hoje da nossa reflexão, da nossa palestra, é o medo da morte. Vamos procurar nos ligar aos nossos mentores, aos mentores do Batuíra e sua equipe, para que nós possamos ser inspirados, para compreendermos melhor o valor da vida e da morte. A morte é considerada um mistério da humanidade, que atemoriza, suscita inquietações, é um assunto negado que provoca uma conspiração silenciosa. Ninguém gosta de falar desse assunto, a morte. E hoje nós vamos procurar trazer algumas reflexões, algumas respostas que justifiquem esse medo da morte. E a primeira resposta, ou a primeira possibilidade desse medo da morte é a nossa formação cultural. Nós ainda temos uma mentalidade muito formatada com a Idade Média. E o que acontecia lá no passado, né, nos primeiros anos, no século I? As religiões, elas deixaram de cumprir o papel que era de tirar esse véu da ignorância sobre as questões espirituais. E muito pelo contrário, as religiões fomentaram essa fantasia, esse mistério sobre as questões espirituais, inclusive da morte, que acabou tendo seu valor desmerecido perante nós. E Philippe Arrier, que é um historiador francês, que até eu trouxe aqui o livro, que eu baseei o meu estudo de hoje, ele estudou a morte no Ocidente. E ele dividiu a morte em 2 períodos. Do século I ao século XVIII, a morte é considerada uma morte domada, domesticada. E a partir do século XIX, a morte ela é considerada uma morte interdita. Aí eu vou explicar melhor para vocês. O que é uma morte domada? É uma morte domesticada. Antes do ano 325, o moribundo ele sabia que ele ia morrer, a morte lhe pertencia, havia uma cerimônia pública, um ritual de despedida. Participavam os parentes, os vizinhos, os amigos, as crianças, havia um ritual mesmo de despedida. E a preocupação não era com a morte física, e sim com a salvação daquela alma, para que ela ficasse salva até o momento apocalíptico da volta do Cristo. Então não era considerado uma morte física. E na cabeceira desse moribundo havia um livro que tinha páginas conduzidas pelos anjos e outra pelo diabo. Então a preocupação não era com a morte, sim com a salvação. A partir do ano 325, teve o Concílio de Nicéia. Aí a igreja adquiriu poderes, ela se institucionalizou, veio a Inquisição, começa a ideia de julgamento. Então, no momento da morte, há um julgamento. E o que significa isso? O mendigo, que ele não tinha posse, nem era apegado às coisas materiais, ele não necessitava da intercessão da igreja para ter a sua alma salva. Porém, os usurários, aqueles que possuíam bens que estavam ligados à vida material, com festas, bebidas, comilança, apego à família, esses necessitavam da intercessão da igreja. Então, o que acontecia? Eles passavam toda a sua herança, os seus bens para a igreja, para que a igreja garantisse essa intercessão, essa paz junto ao além. Esse era o papel da igreja. Então, quando eles morriam, eles deixavam já encomendado missas diárias, missas mensais, missas anuais, com música, com coral, enfim, de acordo com os bens materiais que esse usurário possuía. A partir do século XIII, surge um caráter punitivo de Deus, um Deus antropomórfico, um Deus antropomórfico é um Deus físico, aquela ideia de velhinho, de barba,
Então, esse Deus atemoriza e fixa os destinos das pessoas, das almas, após o decesso corporal. Ou seja, quem é bom vai para o céu, quem é ruim vai para o inferno. Então, esse Deus, ele é um Deus do temor e do amor. A partir do século XV, a morte torna-se uma morte macabra, porque houve a guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra. Houve muitos mortos e também teve a peste. Aí o que aconteceu? Os corpos eram enterrados nos subsolos das igrejas ou ao redor das igrejas. Por quê? Aquelas pessoas achavam que perto da igreja a salvação era mais garantida. Então, quem tinha dinheiro pagava esses lugares da igreja. E o que aconteceu? Começou a ter reações químicas. Começou a estourar chão, eliminar gases, barulhos. E aí surge a morte como a caveira e como a foice, essa morte macabra, que na realidade eram reações químicas. E não, mas eles achavam que os corpos estavam se movimentando, tinha pessoas enterradas vivas, e assim surgiu a caveirinha. Mas como eu falei, o Philippe Arrier, ele dividiu a morte em 2 períodos, de acordo com o conhecimento humano, e foi o que aconteceu. A partir do século XIX, o homem adquiriu conhecimento, desenvolveu a razão, o intelecto, ele vem de um iluminismo, da filosofia de Comte, que era materialista, e também razão, né, racionalista, e racionalista, a razão estava à frente de tudo, enfim. As pessoas não aceitavam mais, com esse desenvolvimento da razão, não aceitavam mais o domínio absoluto da igreja sobre a sociedade. E a partir deste século, do século XIX, a morte torna-se interdita. É um assunto, ela é considerada como uma transgressão que arrebata o homem da sua vida cotidiana. E a religião perde sua importância, a escola se torna laicizada, e são séculos agnósticos e anticlerical. Escola laicizada. Até o século XVIII, a religião é que era responsável pela educação. A partir do século XIX, é o Estado que cuida da educação. E as pessoas, século agnóstico, as pessoas começaram a não acreditar, a desconfiar da existência desse Deus mesmo punitivo que fixa o decesso das almas após o corpo físico. Enfim, nós chegamos, né, ao século XIX, com a morte, ela torna-se interdita, ou seja, um assunto interditado, ela deixa de ser presença familiar no cotidiano. A partir de 1930, 1950, a morte acontece nos hospitais. O moribundo não sabe que vai morrer, é um fenômeno técnico e ela deve ser imperceptível para a sociedade. Acontece por meio de uma ciência médica materialista. E nós vemos mesmo isso nos hospitais, as pessoas, os pacientes, eles não têm nome, eles têm número de leito. Por que é um fenômeno técnico? As pessoas, elas são acompanhadas de acordo com as máquinas. Qual o grau do respirador, qual o grau do equipamento de hemodiálise, como é que estão as funções, é assim que as pessoas são avaliadas. E o que acontece com essa ciência materialista? É muito desumana. Enfim, um dos motivos para nós termos medo da morte é essa formação cultural, que ainda está muito presente, essa morte interdita, que hoje nós até vemos. Eu não sei se vocês já foram visitar algum paciente, que a pessoa está bem debilitada, e a família pede, não fala em morte, não fala que ela está doente, porque ela não tem estrutura. Enfim, nós chegamos no século nosso, com esse assunto morte, um assunto interdito, uma conspiração silenciosa. Então, esse é um dos motivos, a nossa formação cultural. Outro motivo do medo da morte, segundo a Maria Júlia Kovacs, que é esse livro aqui de psicologia, ela fala que é o medo do desconhecido. Ela faz uma analogia da morte com o nascimento. No nascimento,
o espírito, ele tem medo da saída do útero para a vida. E na morte, o homem tem medo, o espírito tem medo da saída do útero da vida para a morte. E então, a primeira hipótese, formação cultural. A segunda hipótese é o medo do desconhecido. E a doutrina espírita, como que ela fala sobre o medo da morte? A doutrina espírita, na revista Espírita de fevereiro de 1865, Kardec nos fala o seguinte, que o medo da morte é efeito da providência, consequência da lei natural de conservação. É o freio que levaria o homem a negligenciar e deixar prematuramente a vida terrena. Então, o que significa? Que a lei de conservação é uma lei de Deus, uma lei divina, que está gravada na nossa consciência, que nos auxilia a nós não negligenciarmos a nossa vida. E essa lei, ela está em todos os seres vivos, desde o mais simples até os homens. Então, se nós não tivéssemos essa lei, nós negligenciaríamos nossa vida aqui na Terra. E nós sabemos da importância que é essa vida aqui no planeta Terra, vida material. E como eu falei para vocês no comecinho, que a religião, ela deixou de cumprir o papel dela, que era tirar esses véus sobre a ignorância, né, das questões espirituais. E a doutrina espírita vem exatamente com esse objetivo, de tirar esses véus que cobre as questões espirituais. E Joana de Ângeles, no livro Autoconhecimento, ela fala o seguinte: o desconhecimento da imortalidade, as informações fragmentárias, as lendas e fantasias, os mistérios, a ignorância, vestiram a morte de inusitadas e reais expressões que não correspondem à realidade. Ou seja, a doutrina espírita cumpre esse papel de desmistificar as questões espirituais, de tirar esse véu da ignorância. E o que a doutrina espírita fala sobre a morte? Primeiro, que a morte não é o fim, é o começo de outra etapa evolutiva. Ou seja, somos seres interexistentes. Ora estamos no plano material, espírito e matéria, ora estamos no plano espiritual, apenas em espírito. A vida no corpo físico é vista como um aprendizado para o espírito. E nós sabemos que enquanto estamos aqui na Terra, hoje, né, no planeta Terra, nós estamos numa escola, aprendendo. É o lugar onde nós temos as nossas provas, as nossas expiações. Conforme nós vamos aprendendo, vamos fazer as nossas provas e vamos elevando os nossos degraus da evolução. Nós vamos subindo o degrau. Quando morremos, vamos para um plano espiritual, levando o aprendizado dessa vida adiante. Sim, nós somos espíritos individualizados, tudo o que nós aprendemos aqui, em termos de intelectualidade, de moralidade, ou seja, de patrimônio para o espírito, é nosso. Nós levamos para a parte espiritual para dar continuidade nesse processo de aprendizado, de evolução. Somos seres reencarnantes, espíritos individualizados, únicos, mantendo as nossas características, nossa individualidade no plano espiritual. Sim, nós somos seres individualizados. Esse processo de aprendizado, de evolução, continua no plano espiritual. No plano espiritual nós temos o desenvolvimento moral. E somos espíritos individualizados, únicos. Somos individualidades. Assim, a existência na Terra, como em outros planetas, é o caminho dos espíritos em direção à evolução, que seria a prática da bondade e da tolerância. Sim, hoje estamos no planeta Terra, somos espíritos terrestres, mas quando nós tivermos aprendido tudo aqui sobre a Terra, nós iremos para outro planeta, provavelmente de regeneração, para continuar esse aprendizado até chegarmos à perfectibilidade relativa. E a Joana fala o seguinte: a compreensão da vida como um todo, feito de etapas, estimula a conquista dos patamares do progresso, ainda mais pela sua marcha ascensional. O que ela está dizendo? Que se a nossa vida ela começasse no berço e terminasse no túmulo, para que estudar? Para que a gente tentar melhorar
superar as nossas dificuldades, nossas más tendências. Para quê? Então, nós temos entendimento da pluralidade das existências, pluralidade dos mundos, da reencarnação, nós temos o quê? Vontade de sermos pessoas melhor. Bom, concluindo, a salvação humana, ela não provê dos formalismos religiosos, e sim de uma tomada de consciência do sentido da vida e do valor da morte. Somos imortais, com o supremo objetivo da transcendência. E para conquistarmos essa transcendência, essa evolução, Deus nos concedeu o melhor professor, o melhor mestre, a melhor literatura, que é Jesus, o pedagogo das almas. Jesus, ele veio ao mundo para nos ensinar, ajudando-nos a tirar das nossas mentes esse medo da morte. Ele trouxe para a humanidade uma certeza de um Deus justo e amoroso, e da continuação da vida em espírito. Jesus, após a sua morte, seu desencarne, ele se mostrou para os seus apóstolos exatamente como ele era quando convivia com eles, para que não tivesse nenhuma dúvida que a vida em espírito continua. A doutrina espírita, e Jesus também nos falou que nos aconselhou, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. A doutrina espírita vem nos auxiliar a conhecermos essa verdade, a tirar esse véu sobre as verdades, sobre as questões espirituais. E a doutrina espírita nos fala, nos dá o entendimento que de onde viemos, para onde nós vamos, por que estamos na Terra, entendemos sofrimentos maiores de uns do que de outros e vemos a justiça de Deus em toda parte. A doutrina espírita, ela resplandece no mundo das consciências, mostrando outras dimensões de vida, para que possamos ter mais esperança no viver. Em nosso tempo, só há o cuidado da educação para a vida. Esquece-se que a morte é inevitável, porém, chega-se a ela sem o menor preparo. Convive-se com uma corrente materialista que insiste que a morte tem a função destruidora e inadificadora do homem. Esse pensamento vai contra o universo, pois nele tudo se renova e se eleva. Ao aprender que a morte não é o ponto final da vida, e sim uma baldeação para outros destinos, é reconhecer as leis naturais que abrangem o cosmos. Bom, por meio do autoconhecimento, nós vamos entendendo a nossa essência, somos espíritos, assim temos uma compreensão melhor do significado da vida, nos permitindo uma educação para a morte, que pode ser estudada no presente, visando o futuro. Conscientes de sermos imortais, entendemos a vida física como um processo de aprendizagem e podemos compreender a morte como a última grande lição. Obrigada.